Abre nosso entendimento, Senhor, para aprender cada dia mais da tua palavra. Deus, tu és maravilhoso, Senhor, para que possamos toda a honra e toda a glória. O Senhor quebra todo mal. Pai, eu te louvo, glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, então nós vamos começar aqui, né? Vamos terminar hoje a doutrina da ressurreição. Começou a falar. Só relembrando alguns textos aqui, né? Relembrando alguma coisa. A gente sabe que é morte, separação. A gente sabe que morte existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, ou segunda morte, e a condenação. A gente sabe também que morte é resultado do pecado. Quando Deus falou para o homem assim: não comerás do fruto de toda árvore do jardim, comerás livremente, porém da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois o dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O homem comeu, e com a desobediência do homem veio como consequência, como resultado, a morte. Então a morte, ela é consequência ou resultado do pecado. Então, para lembrar isso aí, lembrando alguns textos, só citando Romanos 5:13, que diz que por um homem, a saber, Adão, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e todos os homens morreram porque todos pecaram. Romanos também, capítulo 6, versículo 23, o salário Do pecado é a morte. do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que eu estou tentando relembrar isso aqui? Porque eu estou relembrando que a morte é o resultado do pecado. Para a gente fazer um fechamento aqui, é importante a gente guardar isso. E aí que a gente vai fazer um fechamento aqui do fim da morte. Quando a morte começou, a gente sabe. Mas quando será o fim da morte? E é disso que nós vamos falar hoje. Eu queria primeiro começar com 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler aqui, é um texto muito grande, e nós vamos ler vários versículos nesse texto. Então a gente vai ficar um pouco nesse texto aqui. Esse capítulo 15, tem 56 versículos, capítulo 15 de Coríntios. Vamos começar aqui, a partir do versículo 22. Vamos começar a partir do versículo 20, até o versículo do 20 ao 28. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu fiquei com as premissas dos que dormem. Então, só uma pausa aí, Paulo. O apóstolo Paulo escreve esse capítulo aqui inteiro, falando da ressurreição. Porque existia na época de Coríntios algumas pessoas que não acreditavam na ressurreição, outros que a ressurreição não foi uma ressurreição física, que Jesus não ressuscitou num corpo físico. Então tinha várias teorias na época, e Paulo então escreve isso aqui exatamente para combater esses ensinos errados.
A gente tem esses mesmos ensinos até o dia de hoje aí, rondando por aí. Tem pessoas que vai falar que Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Ah, Jesus ressuscitou na mente dos discípulos, ressuscitou no coração dos discípulos, mas não fisicamente. Mas aí a gente tem incontáveis provas, inclusive no Evangelho, de que Jesus ressuscitou, apareceu, ressuscitou em corpo, comeu com os discípulos, comeu com eles. Falou para Tomé, Tomé, olha, pode colocar, você não crê, mas então coloca seu dedo onde foi furado pelos cravos. Coloca o seu dedo, a sua mão do lado. Então, temos inúmeras provas de que Jesus ressuscitou, de fato ressuscitou. E aí, esse primeiro versículo, o versículo 20, diz que Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias, ou o primeiro, que vai ressuscitar das outras ressurreições que vai falar aqui, a seguir. Vamos continuar, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí olha que interessante. Como por um homem, Adão, veio a morte, a ressurreição dos mortos, porque a doutrina da ressurreição dos mortos está amparada na ressurreição de Cristo. Você vai ver que mais tarde ele vai falar aí, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, a ressurreição, a garantia da ressurreição é Cristo, que é a primícia dos que morreram e ressuscitou. Pode continuar. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um com sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas que estão sujeitas, claro, exceto aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí tem uma explicação importante do apóstolo São Paulo. Ele vai dizer que todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo é o primeiro ressurreto, que ressurgiu dentre os mortos. Depois, os que morreram em Cristo, os salvos, ressuscitarão também. E por último, são descritos na sua vinda. E então, quando ressuscitar, virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o principado, como toda a potestade. Olha esse versículo 24. Então virá o fim, quando tiver entregue o reino ao Pai. O reino agora é do Filho, e ele vai entregar o reino ao Pai. Mas antes disso, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Principados e potestades, fala dos demônios. Os primeiros que Jesus vai colocar debaixo dos seus pés, vai aniquilar, serão os demônios. Mas aí o versículo 25 e 26 fala uma coisa importante. Porque convém que reine até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
Então a morte também será destruída na vinda de Cristo. Então quando Jesus, depois que acontecer a ressurreição dos mortos, Jesus vai julgar todos, vivos e mortos, como nós já lemos, todos vão comparecer nesse tribunal, serão todos julgados. Por último, serão julgados também os demônios, os principados, todos os inimigos de Cristo serão julgados, aniquilados, e quando destruir, o julgar todo, aí ele vai chamar por último a morte. Morte. E a morte também vai ter que comparecer. E a Bíblia diz que ele vai colocar todos, debaixo dos seus pés. Não foi isso que Deus prometeu em Gênesis? Não foi isso que Deus falou lá em Gênesis? Para a serpente, para o diabo, que nasceria um que pisaria sua cabeça. E ele vai chamar os demônios e um por um, debaixo dos seus pés. Depois, por último, ele vai chamar a morte. Eu fico aqui imaginando comigo, né? A gente já fez até um teatro com isso. Quando ele chama a morte, morte, consta que nos autos, nos livros, quantas vidas você ceifou, quanto luto você trouxe, quanta lágrima, só que agora você será condenado e debaixo dos seus pés. Então o último inimigo a ser derrotado será a morte. E olha o versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, e quando todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente vai ver aqui nesse capítulo 15. Eu não vou ler todo o capítulo, na verdade, seria interessante ler todo o capítulo, mas eu recomendo quem está acompanhando a ler o capítulo 15. É um capítulo grande, 58 versículos, mas leia. Aí, depois, versículo 29 a seguir, Paulo vai falar para aqueles que estão desacreditando na ressurreição, né? Então por que se batiza pelos mortos, se os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então é tudo vão. Mas vamos pular aqui para o versículo de número 50. E aí nós vamos do versículo 50 até o versículo 58. E aqui é o texto mais importante dessa carta. A parte mais importante. Pode. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Isso, deixa eu só fazer um parênteses aí. Aqui ele vai falar que além da ressurreição, mas como que nós vamos ressuscitar? Com o mesmo corpo? Não, com um corpo transformado. É a explicação que ele vai dar aqui a seguir. No caso, o corrupto, no caso, esse corpo é um corpo corrupto. O corpo que nós vamos ressuscitar é um corpo completamente transformado. Onde, por exemplo, a gente vai ser igual aos anjos, né? Não vai ter sexo. Aqui ele vai chamar. Igual boneco, você vai ver um boneco? Então, é daquele jeito ali. Aqui ele vai chamar de corpo de glória. Porque esse aqui é o corpo corruptível. Aí ele vai falar assim: carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Por isso nós vamos ressuscitar para estar no reino dos céus com um novo corpo, com um corpo transformado. Será que nos dará um novo nome? Será que nos dará um novo nome também? Será, lá Apocalipse diz que receberemos um novo nome. Como é que eu vou saber que é o meu nome? A Bíblia, lá em Apocalipse diz
que só aquele que o recebe vai conhecer, É mesmo? vai saber. Na hora que chamar lá, outro ponto chama Francisco, e eu vou saber que é eu. Isso. Francisco é o nome dele. Eu vou falar, vida minha. 51. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, aí ele está falando que como que acontecerá então a ressurreição. Aí ele começa explicando. E olha que é interessante. A gente tem que fazer sempre a leitura, irmão, observando as palavras. Paulo está falando aí, olha. Eis que vos digo um mistério. Eu já falei isso aqui. Paulo esperava a vinda de Jesus para a sua época. Aí ele fala aí, olha de novo. Na verdade, nem todos dormiremos. Olha a palavra. Lembra que eu falei que a Bíblia usa muito o termo morte com a palavra sono, dormir e tal. Aí Paulo assim, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quer dizer, quando essa palavra quer dizer assim, ó, bom, alguns de nós aqui talvez não vamos morrer. Mas como é que vai acontecer isso? Eu estou vivo aqui de repente. Vamos ser No pescado de olho, você não faz isso no transformados. olho? Isso aí. No piscar de olho, aí que sabe Aí que meu corpo vai ficar. o seu corpo vai ser transformado. Num abrir e fechar de Olha olhos. a boneca. Então, e aí, nós vamos ler lá, em Colossenses, daqui a pouco, de novo. Porque diz que no tocar da última trombeta, como está falando aqui, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, o corpo glorificado. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados, e junto com os que ressuscitaram, encontraremos com o Senhor nos ares. Então haverá aqui, na hora que a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão. Todo olho verá, né? A Bíblia diz. Os A mortos, gente vai dar asa. Como é que a gente vai voar? a gente não sabe muito bem como que vai ser, mas Ué, porque para encontrar nos ares, lá em cima, tem meio da altura. como diz o Chicó, só sei que é assim. Morro de meio da altura. Misericórdia. Ai, Jesus. Mas aqui presta atenção. Aí a Bíblia diz assim, ó, nem todos dormiremos. O que Paulo está falando com os seus conterrâneos ali? Pode ser que alguns de nós nem vamos provar a morte. Vamos ser arrebatados, vamos ser transformados e arrebatados. Bom. Então, quer dizer, ele esperava Jesus para a sua época. Aí tem pessoas que falam assim, porque tem pessoas que usam isso aqui para tentar desacreditar a Bíblia. Aí o cara falou, o cara já morreu, não aconteceu e tal, e coisa e tal. Mas já passou por muitos anos, né? Depois que morreu, né? Mas para nós que cremos que a palavra de Deus é a palavra de Deus,
O que isso ensina para nós? Ao invés de a gente ficar sendo esses críticos aí, isso nos ensina a viver na expectativa da volta de Cristo. Pode ser que ele não volte na minha geração, mas a minha geração precisa viver essa expectativa. E se ele voltar? Viver como se fosse o último dia, né? Porque a gente tem que viver nessa expectativa. Porque e se ele voltar? E nós não estiver preparados? E nós não estiver esperando? Se tivesse colocado até data, muita gente se salvaria. Como Jesus não colocou data, Paulo viveu nessa expectativa, então vou viver também. Eu não sei o dia nem a hora. Então, no momento, olha aí, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, com novo corpo também. Nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando o corpo mortal se revestir de incorruptibilidade, mortal de imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Mas igual nós vamos ter um corpo incorruptível, né? Um corpo sem pecado. Eu não estou fugindo da lição, nós estamos vendo a lição. Mas por que Satanás pecou com um corpo incorruptível? Ele sendo um anjo, ele era um querubim. Mas por que ele pecou? Ele tinha um pouco de glória, no caso, né? Mas ele queria mais. Ele tinha ganância, ele queria mais. Ele queria ficar no lugar de Deus, vai. Mas se nós vamos estar num corpo incorruptível, não seja um corpo sem pecado, nós não vamos pecar, porque desejo para pecar. Por que ele pecou? Não sabe explicar, não? Não, onde não vai ter orgulho, onde não vai ter inveja, onde não vai ter... Eu sei que após a vinda de Cristo, a Bíblia nos afirma que não haverá mais pecado. Nós não vamos mais pecar. Talvez. Agora, por que houve a possibilidade de Satanás pecar, né, naquela época, mesmo estando em estado perfeito, em corpo de glória, como vamos estar, ele não sabe. Eu só sei que antes de Deus criar todas as coisas, a salvação é um plano já pré-ordenado. Então, querendo ou não, sempre a gente vai cair nessa questão, nessa situação de que tudo já fazia parte do plano de Deus. Até do Satanás de contra Deus, né? Parece que Deus algumas coisas. Porque sabe o que acontece? É o que a gente pensa, né? A gente não pode racionalizar Deus. Deus está para além do que a Ele gente é pode soberano, fazer, né? Então, é isso que ele quer. Então, algumas coisas a gente não vai entender muito bem. A gente não tem todas as respostas. Por isso que a Bíblia diz que Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, as ocultas pertencem a Deus. Eu não sei muito bem como funciona isso, mas eu sei que a Bíblia diz, como diz alguém, que antes de Deus dizer haja luz, Deus já disse haja cruz. Por quê? Porque a Bíblia diz que que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso aí é Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Pedro diz que Jesus Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro é quem? Já chama de Cordeiro. Cordeiro é aquele que seria sacrificado. Jesus já era o Cordeiro do sacrifício antes dos tempos eternos, manifestado agora no tempo presente. Jesus já tinha sido escolhido para morrer antes da criação de todas as coisas. Então, querendo ou não, temos que, mesmo não entendendo, chegar à conclusão que já fazia parte de um plano maior de Deus. Aconteceu isso também, que Deus arrumou um jeito de não acontecer mais. Porque para a gente chegar até Ele agora, você tem que passar por um processo. Você não tem Deus, não é todo mundo que vai estar aí no mundo aí, que vai ter um corpo transformado e vai entrar no reino do céu. Eu sei, aqui ó,
Agora, o homem, para a gente, nós que estamos em Cristo, né? E vamos subir com Ele, um corpo transformado, ou seja, né? Um corpo que nunca mais vai ter sede, um corpo que nunca mais vai ter desejo sexual, não vai ter mais essas coisas da terra. Eu estou dentro da lição, eu não estou fora da lição. Mas está nisso aí, ó. Então o que acontece? As pessoas que partiram daqui sem Cristo e foram lá, estão no inferno. Eu, assim, no meu modo de ver, não sei no seu, eu acredito que lá no inferno vai continuar as mesmas coisas que a gente tem aqui. Por exemplo, eu vou falar de um modo para vocês entenderem. Por exemplo, a gente aqui tem sede, fome, entendeu? E lá no inferno eu acredito que essas pessoas vão ter as mesmas coisas, porém elas não vão poder saciar, né? Pode ser, porque lá Doenças. não queria morar só deles para. Apesar de que no céu, a Bíblia sempre, quando se refere ao céu, as coisas de Deus, a Bíblia fala de vinho, a Bíblia fala de banquete, a Bíblia fala de comer, de beber, de cear, de festejar. O maná, fala do maná, né? Que deve ser muito gostoso esse maná. Então a Bíblia diz que a gente vai cear, que inclusive o próprio Jesus vai nos servir. Então isso quer dizer que essas pessoas elas vão sentir muita fome no inferno, vão sentir os desejos de tudo, mas não vão poder se Essas suster. pessoas radicalizam muito, eles falam que o demônio faz as pessoas comer bonito. Por isso que Mas- chama o sofrimento sem luta. Mas deixa eu explicar para você uma coisa. Daniele falou ali. É uma coisa que a gente nunca pode falar por cometer esse erro. De repente, Deus fez um ajuste assim de última hora. Não. Se a gente olhar a Bíblia com muita atenção, a gente vai ver que tudo já estava pré-ordenado. Então, Deus não foi pego de surpresa. Será que Deus sabia que o demônio ia fazer aquilo? Sabia? Não, porque Deus, primeiro, porque Ele é Deus, é onisciente. Dos atributos que só Deus tem é a onisciência. Ele conhece todas as coisas. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Então Deus sabia. A Bíblia diz que Ele conhece o fim, desde o princípio. Por Deus ser eterno, Ele conhece tudo, Ele conhece a história. Então Deus sabia. Por isso que muitas vezes a gente vê, quando as pessoas não lêem, depois eu vou trazer esses textos aqui, que fala de Cristo como o Cordeiro, de que o sacrifício de Cristo estava ordenado mesmo antes de Deus criar o homem. Antes mesmo de Deus criar o homem, já estava estabelecido Cristo como Cordeiro. Então quer dizer, quando Deus criou o homem, Deus sabia que ele ia pecar, senão ele não teria antevido, ou de antemão, como a Bíblia diz, usa esse termo, né, de antemão, antes dos tempos eternos. Por isso que eu vejo muito erro de pessoas que às vezes não teve essa leitura acurada das Escrituras, e quando está pregando Gênesis, aí eles falam assim. Aí quando Deus viu que o homem pecou, aí Deus bolou um plano, como se Deus tivesse, deu ruim, e eu tenho que dar um jeito na situação aqui, porque não deu bom não, tipo assim, né, nossa linguagem. Mas se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que já estava estabelecido, mesmo antes da criação, então Deus já sabia. É porque Deus é a fundação dos séculos, né? Então, aonde você estava então antes de nascer? eu estava... Ele já te conhecia, né? Antes dele criar os céus e a terra, ele já nos conhecia, que é Bíblia. Aí onde nós estávamos? Aonde nós estávamos? Nós estávamos em Deus. No ventre de Deus, no caso dele. Estava sendo gerado em Deus. É porque a gente é dele, a gente veio dele, tudo veio O dele. projeto dele, né? Então a gente estava nele, né? Então é inacreditável, né? E a gente estava também em Cristo, ó, Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então existe uma eleição pré-estabelecida aí.
Então, vamos ver uma outra leitura. Muito bom. Colossenses. Vê lá para mim. Colossenses? É Colossenses ou Tessalonicenses? Porque eu não estou com esse texto marcado aqui não. Colossenses ou Tessalonicenses? Não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu já lembro esse texto. Vamos ler aí, do versículo 13 até o final aí, que é o versículo 18, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizimo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele, com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que interessante. Paulo dizendo assim, olha as palavras aí: se cremos que Jesus ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele usa o termo dormem novamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os que ficarmos vivos. Percebe aí de novo que Paulo estava esperando o arrebatamento na sua geração. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Olha, ele fala assim: nós que ficarmos vivos não precederemos, nós não vamos primeiro não, nós seremos transformados. E aí olha, porquanto, versículo 16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, que estava contando que estaria vivo, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos juntos com o Senhor. Então Paulo vai dizer aqui que vai tocar, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, e não haverá primeiro, chegaremos juntos nos ares. E aqui tem uma palavra que denota uma reunião dos vivos com os mortos nos ares com Jesus. Sempre fica uma pergunta que é feita sempre que se fala nesse assunto a vários pastores. Nós vamos conhecer, e a grande maioria diz, pelas algumas coisas que a gente vê na Bíblia, que sim. Uma dessas é de que, juntamente com os mortos, nós encontraremos com o Senhor nos ares. E eles dizem que isso aqui denota uma reunião, um reencontro. Nós vamos reencontrar os que morreram, sim, nos ares. Nós vamos conhecer, sim. Você sabe por que a gente vai conhecer? E aí a gente precisaria de um tempo para ler vários textos,
Mas a Bíblia, principalmente em Apocalipse, diz que lá nós vamos assentar no reino de Deus com Abraão, Isaac, Jacó, com os patriarcas. A Bíblia diz que nós estaremos juntos com os patriarcas. Então quer dizer, se a Bíblia está nomeando Abraão, Isaac, então nós vamos conhecer. Ah, ali é Abraão. Olha Abraão, ô Abraão. Vou poder bater um papo com ele lá. Abraão, cara mesmo, teve coragem de levar o seu único filho e entregar para Deus. Então eu estava para dar um pulo na época. Então, quer dizer, o que nos dá a entender em muitos outros textos. Se ela não estiver lá. Ninguém nunca falou que a Eva não foi, tadinha. Agora fiquei até com dó dela. Muitos dos textos na Bíblia vai falar de pessoas. O que nos dá a entender que nós conheceremos. Só não teremos sentimentos como aqui da terra. Acredito eu, né? Agora já é a minha percepção do que eu leio e do que eu vejo aqui. Talvez a gente não vai ter, porque vocês falam, se a gente tiver lembrança da terra, a gente vai lembrar dos que não foram, né, dos que perderam a salvação. E será que a gente teria o gozo eterno, como a gente está dizendo? Aí a gente vai ler daqui a pouco um texto aqui, para finalizar, que vai falar que não haverá tristeza no céu, luto, choro, dor. Não pode ser isso. A gente vai lembrar de tudo, porque a Bíblia em momento nenhum fala que nós teremos a nossa mente esquecida. É verdade. Mas então como é que você vai lembrar das pessoas que não estão lá e não vai entristecer? É porque é por isso que eu acho que faz sentido para mim essa transformação, corpo transformado, mente transformada, novo coração, novo sentimento, de forma que talvez a gente não vai ter sentimentos aqui que a gente tem na terra, de tristeza, de choro, de dor, porque é tudo novo. Por isso que a Bíblia usa uma expressão que a gente vai ler em Apocalipse: eis que tudo se fez novo, e novo é novo. Nada mais do velho vai estar existindo. Então aí, para encerrar, a gente já está vendo aqui, volta um pouquinho, nós lemos em Coríntios 15, que a morte tem um dia do seu fim. É por isso que eles falam que vai chegar quando chegar melhor no final dos tempos, que muitos vão pular de prédio, não vai morrer, porque Jesus já aniquilou a morte. A ideia aí, quando eles falam isso, eles falam num período que chama milênio, o reinado de Cristo por 1000 anos, onde a morte onde a morte não vai ter poder de atuar. Mas ainda não é o fim dela, não. Ainda não é o Porque fim. Jesus só prendeu ela, né? A gente tem aqui, aí a gente vai cair numa questão de escatologia, que é um assunto muito complexo para se falar em poucas coisas, em poucas palavras aqui. Mas aos que entendem essa linha, entende que durante esse período de milênio a morte não vai atuar. Seria mais ou menos isso. Mas o fim mesmo da morte vai se dar no grande juízo final, onde Deus vai aniquilar a morte. Então a morte tem seu tempo do fim. Bom, quando será? Se é na vinda de Cristo, se é depois da vinda de Cristo, depois do milênio? Só o certo é, existe um momento em que ela será aniquilada e não mais existirá. E aí a gente vai encerrar com um texto aqui de Apocalipse, capítulo 21. E eu quero que você lê. Vamos ler esse texto aqui. Vamos ler até o versículo 8 aí. E vi um novo céu e uma nova terra,
E já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos fazer um negócio. Eu vou pedir para você abrir para mim, ô Daniel, lá em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Vou tentar ser bem. Pena que o mar não vai existir mais, né? O mar vai de mar. Olha aí, vem cá. Não, mas a Bíblia fala de mar de cristal, de outro tipo de mar lá no céu, né? Ruas de ouro, mar de cristal, enfim. Aí vamos fazer um paradoxo aqui. E vamos ver, interessante, só alguns textos. Como que Gênesis e Apocalipse tem um paradoxo interessante. Lê para mim Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É só um? Isso, no princípio criou Deus Os céus e a terra. os céus e a terra. Bom, agora você lê para mim, Paulo, Apocalipse 21 e 1. E viu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Então, tá vendo? Interessante. Porque lá em Gênesis diz que Deus criou os céus e a terra. Agora em Apocalipse diz que existe um novo céu e uma nova terra, porque esse primeiro céu já passou. E o mar já não existe. Lá em Apocalipse, Deus criou o mar. Olha aí, lê para mim, capítulo 1, versículo 10. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Você vai continuar em Apocalipse 21, Paulo. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Mar. E viu Deus que era bom. Então, diz a Bíblia que Deus chamou o ajuntamento das águas de mar. Mas ali em Apocalipse 21 e 1, diz que o mar já não existe. É novo céu, é nova terra e o mar já não existe. É só para vocês verem um paradoxo e... Agora, vamos continuar. Versículo 2, Paulo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Vamos continuar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, agora, o versículo de número 4, eu quero que Paulo vai ler, e eu vou fazer um paralelo aqui com Gênesis também, vou fazer citações. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, de pranto, de amor, de dor, porque já as primeiras coisas passaram. Olha, você lembra que lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, Deus falou assim com o homem: olha, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Falou para a mulher assim: com dores de parto você vai dar à luz. A primeira vez que a palavra dor aparece na Bíblia, está ali no pecado. Agora aqui em Apocalipse 21, a Bíblia diz que lá não haverá mais dor. Quando fala choro, lamento, sofrimento, dor, tudo engloba uma palavra só, dor. E a Bíblia diz que lá não haverá mais dor. Quer dizer, porque as primeiras coisas passou. Tudo aquilo que o pecado trouxe, que veio como consequência do pecado, não existirá no céu, porque o pecado foi aniquilado. Aí o versículo 4 é interessante. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
Aí pode continuar a leitura aí, Paulo, para a gente E que encerrar. estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, a ideia aqui do texto de Gênesis 21 é novo. É mostrar que agora é tudo novo. O que é velho passou. E hoje, agora é tudo novo. 5, 6. 6. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aí, ó, olha interessante isso aí, hein? Olha a pregação de ontem, né? De graça darei da água, dá essa água que Jesus está oferecendo desde que esteve aqui. Essa água que ele falou para a mulher: se você beber da água que eu lhe der, eu lhe darei, se você me pedir, água da vida. É isso aí, vamos lá. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, Aí aparece, não. e aos incrédulos, que tem muito, né? Aqui, E só que essa palavra que na sua Bíblia é traduzida como tímidos, na minha ela está traduzida como covardes. Então não é tímido de aquela pessoa que tem vergonha, mas é os tímidos daquela pessoa que se acovarda. Se acovarda de quê? Se acovarda de assumir a Jesus como seu Senhor. Também por vergonha. Porque tem gente que tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de andar até com a Bíblia. Que serve a Deus. Entendeu? Então a palavra tímido e covarde é assim, timidez não é isso. Não, eu estou te falando assim. Vamos lá. Enquanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que age com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É isso aí. Então, Aqui, mas então o negócio está feito lá da igreja. Porque não tem mais o pastor aí casando de novo, não é brincadeira. Casou uma vez e casou casando de novo. E aí, como é que fica isso? Porque o Jesus disse, né? Se você casar. Depende de situações. Mas assim, a Bíblia, nós está dentro da lição. Mas assim, a Bíblia, a pessoa fica arrumando muita desculpa da Bíblia para poder massagear o ego dela. Se Jesus falou assim, ó, se eu divorcio da minha mulher por qualquer motivo, aí já tem uma coisa interessante para saber. você entendeu? Se eu posso divorciar. Não tem problema eu divorciar. Mas eu nunca encontrei na Bíblia que ele dá o direito de casar. A única coisa que tem na Bíblia é que ele fala que quem casar com tal ou com a tal está prostituindo do mesmo jeito. E aqui os prostitutos não entram no reino. Mas aqui, mas vamos aqui, um ponto aqui. Primeiro que a Bíblia diz que infidelidade conjugal, porque quando Jesus fala, quando Jesus responde essa pergunta, a pergunta é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí a resposta foi à altura. Não, eu digo que, a não ser por infidelidade conjugal, boa noite, tá bom? Dia de segunda? Tem escola bíblica. Estamos encerrando aí, mas pode entrar. Próxima segunda você vai. Dia de quarta tem os cultos, viu? Dá seu contato aí. Peraí, ó. Amanhã vai ter célula também. Célula também é sério, na terça-feira.
Vamos. Eu vou mandar para aí você vai sair.